Caros professores, é com enorme satisfação que nós iniciamos mais uma edição do nosso PAPMAN, sempre com grandes novidades e atrações para vocês que trabalham tão intensamente nas salas de aula desse país. Então, desejo que sejam todos muito bem-vindos e que aproveitem bastante esta semana. Nós vamos ter hoje, segunda-feira, uma aula comigo, que eu vou falar sobre áreas, que é um tema muito comum, mas sempre há oportunidade para falarmos de coisas um pouquinho diferentes do tradicional. Depois vem o professor Luciano com uma aula sobre, que se chama Olimpíadas na Sala de Aula, onde nós pretendemos simplesmente dar oportunidade aos professores para conhecer situações novas, problemas novos que eles possam aplicar nos seus alunos, que não sejam aqueles problemas burocráticos de aplicação de fórmulas, mas que dependam apenas do raciocínio e da criatividade. Quando um aluno consegue ter uma ideia, desenvolver, mesmo com a ajuda do professor, essa ideia e chegar à solução de um problema desses, isso dá uma satisfação muito grande, né, de ter feito alguma coisa por si, sem depender simplesmente da aplicação de fórmulas. Então, hoje nós teremos uma aula de geometria, uma aula de problemas de Olimpíadas, diretamente voltados para a sala de aula. Na quarta-feira, na terça-feira, amanhã, nós teremos o professor Paulo César, conhecidíssimo de todos vocês, que vai falar sobre probabilidade, também com situações que podem ser perfeitamente transportadas para a sala de aula. E o professor Pastore, que vai nos mostrar situações interessantes, geométricas, sobre desigualdades relacionando áreas e perímetros das figuras planas. Aí sim, na quarta-feira, o professor Ivail falar um pouco sobre matemática financeira, tocando num ponto assim, bastante delicado, que é o que acontece quando nós fazemos uma compra e pagamos com parcelas iguais. O que está por trás dessas parcelas aparentemente iguais, não é? Vamos ter de volta, com uma enorme satisfação, o professor Nerhab, com problemas de contagem. Na quinta-feira, o professor Malaguti, também bem conhecido de vocês, que é o nosso mágico de ocasião, apresentando situações diferentes e muito interessantes. E terminando, o professor Ledo, também bastante conhecido de todos, fazendo uma aula de geometria tanto plana quanto espacial, relacionando paralelismo e perpendicularismo no plano e no espaço. Então a semana está realmente cheia de ótimas atrações e eu desejo que vocês aproveitem realmente bastante. Não se esqueçam que durante a semana vocês podem formular perguntas para qualquer um dos 8 professores que estarão aqui fazendo as palestras. A quantidade de perguntas tem aumentado bastante nos últimos anos, de forma que nós vamos responder aquelas que forem assim, mais pertinentes ao assunto que nós vamos tratar durante essa semana. Mas se você tiver qualquer tipo de pergunta sobre problemas de matemática, currículos de matemática, bibliografia, faça, e nós vamos procurar responder. Se não ao vivo, pelo menos particularmente pelo e-mail de cada um de vocês.
Bom, a nossa aula tem o título de Problemas com áreas. Reparem que eu não estou falando em problemas de áreas. Até vai acontecer, mas o ponto é que nós vamos usar com grande frequência as áreas como ferramenta para responder diversas situações. Eu vou provocar vocês com um problema inicial que tem a aparência de ser muito difícil, mas que vocês vão ver logo a seguir que é facílimo. Vocês estão vendo ali no quadro um trapézio dividido nos seus 4 triângulos através das diagonais, e os números que aparecem ali dentro de cada triângulo representam a sua área. Então, o triângulo de cima tem área 4, o da esquerda tem área 10. E a pergunta é, qual é a área do trapézio? Reparem que esse problema tem um aspecto difícil e para os alunos, então, parece coisa de outro mundo, porque os alunos sabem aplicar fórmulas. Os alunos conhecem a fórmula que calcula a área do trapézio. Porém, não há a menor possibilidade de aplicar qualquer tipo de fórmula, justamente porque não há nenhum dado linear, né? Não é dado comprimento de coisa alguma. Então, para responder isso, nós vamos recordar algumas propriedades que são óbvias, mas nem sempre a gente tem elas na cabeça para usá-las no momento certo. Venham comigo aqui no quadro. A primeira propriedade diz simplesmente que, não vou nem escrever, que 2 triângulos que possuem a mesma base e a mesma altura têm mesma área. Ora, isso é óbvio, né? Se tem a mesma base e a mesma altura, como a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, tem a mesma área. Bom, o que eu quero dizer com isso? Imagine 2 retas paralelas e a distância h entre elas. E aqui, um triângulo A, B, C, com base de comprimento A e altura H, área A vezes H sobre 2. Bom, eu posso mover esse ponto A para qualquer outro lugar dessa reta paralela, que a altura do triângulo continua sendo a mesma. Então, o triângulo A'BC tem exatamente a mesma área do triângulo ABC, justamente porque os dois possuem a mesma base e a mesma altura. Nós vamos usar como notação a área do triângulo ABC, eu vou usar essa notação. Não é uma notação universal, aliás, notação, maneira de escrever, é uma coisa que nós combinamos com a audiência da forma que a gente achar mais conveniente. Então, no momento, né, quando eu escrever essa notação, eu estou escrevendo a área do triângulo. Então, a área do triângulo ABC
é a mesma área do triângulo A'BC. Perfeito. Segunda propriedade, eu vou escrever se dois triângulos têm mesma altura, a razão entre as áreas é igual à razão entre as bases. Mais uma vez, a propriedade é clara, né? A área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Se eu tenho dois triângulos em que a altura é a mesma, então fazer a razão entre as áreas é a mesma coisa que fazer a razão entre suas bases. Em particular, eu vou precisar usar esse tipo de situação aqui. Nessa situação, esses dois triângulos possuem bases A e A'. Mas a altura, que é a distância do vértice superior à reta que contém a base, é a mesma. Então, os dois triângulos têm mesma altura. Se eu chamar S e S' as suas áreas, a razão entre as áreas é a mesma razão entre as bases. Uma vez que a área chamada de S é A vezes H sobre 2, a área que eu chamei S' é A' vezes o mesmo H sobre 2, simplificando. Essa proporção pode ser escrita também da seguinte forma, que a área S está para a base A, assim como S' está para A', e ainda assim como a área total, S mais S' está para a soma A mais A'. Então, essa é a segunda propriedade. Com isso, observe ainda o seguinte caso particular. Ou seja, se você tem a mediana, qualquer mediana num triângulo, divide esse triângulo em duas partes de mesma área. Qualquer mediana divide o triângulo em dois outros que não são semelhantes, não são congruentes, mas têm
mesma área, porque os dois triângulos possuem mesma base e, evidentemente, mesma altura. São propriedades muito simples, não? Ok. Vamos, então, resolver nosso problema? Vamos fazer a figura. Vamos colocar as mesmas letras que estão lá em cima. A, B, C, D, área 4, área medindo 10. Vamos dar um nome para esse pontinho aqui, vamos botar P. Ótimo. Ora, primeiro vamos reparar o seguinte: a área do triângulo DAB é igual à área do triângulo CAB. Por quê? Primeira propriedade. Né? Se o vértice de um triângulo se desloca numa reta paralela à base, a sua área não muda. Como essa figura é um trapézio, a distância de D à reta AB é a mesma distância de C à reta AB. Então, o triângulo DAB e o triângulo CAB possuem mesma área, porém, eles possuem uma parte comum de área S. Ora, se os dois triângulos DAB e CAB têm mesma área e possuem essa parte em comum, então o que sobra são áreas idênticas, não é? Então, o triângulo PDA melhor o triângulo PBC, que é o triângulo que eu estou querendo descobrir, tem mesma área que o triângulo PDA, ou seja, também tem área 10. Não precisa ser trapézio isósceles, observem bem, não é? Esses dois triângulos, o da esquerda e o da direita, não são congruentes, não são semelhantes, mas eles têm a mesma área, porque 10 mais S de um lado é igual a 10 mais S do outro. Bem, falta ainda descobrir S. Ora, observa essa situação aqui em cima da diagonal AC. O que você vê aqui acima da diagonal AC é essa situação aqui. Ou seja, a razão entre essas duas áreas é a mesma razão entre as bases desses dois triângulos. Então, a razão 4 sobre 10 é a mesma razão entre os segmentos PC e PA.
Ora, mas se você olhar agora o que está abaixo da diagonal, você vê abaixo da diagonal, novamente, essa situação. Enquanto que esses triângulos, né, considerando com bases sobre a reta AC e a mesma altura, então a razão entre as suas bases é a mesma razão entre as suas áreas. Portanto, essa razão entre PC e PA é a mesma razão entre 10 e S. Daqui você tem 4S igual a 100 e S igual a 25. Nenhuma fórmula, simplesmente propriedades. Resposta, área do trapézio. Vinte e cinco, 35, 45, 49. Gostaram? Esse é um exemplo, nós vamos ver alguns a seguir, do mesmo tipo, em que você resolve as coisas utilizando duas propriedades, gente, que são óbvias, são claríssimas, mas são extremamente úteis na resolução de diversas situações. Nosso próximo passo é fazer uma pequena demonstração do teorema da bissetriz que você vê lá em cima. Quando você desenha... Opa! Quando você desenha a bissetriz, né, você divide a base do triângulo em duas partes, né, em dois segmentos, DB e DC. A razão entre esses dois segmentos é a mesma razão entre os lados AB e AC do triângulo, como aparece aqui, ó. Vamos ver? Então aqui está uma figura como a que está lá em cima. Um triângulo ABC e a bissetriz do ângulo A, que atinge a base no ponto D. Bom, então, eu quero mostrar que essa razão dB sobre dC
é a mesma razão entre os lados AB e AC. Eu vou trocar um pouquinho a notação, vou chamar esse lado de C pequeno, esse de B, e esses segmentos por M e N. Vai ficar mais simples de escrever, não é? Então, o meu objetivo é mostrar que a razão M sobre N é a mesma razão C sobre B. Combinado? Ok. Então, vamos calcular a razão M sobre N. Eu vou transportar esta situação para a da propriedade 2. O que eu vejo lá é essa situação aqui, não é? No caso em que essa seviana é a bissetriz. A mediana eu já entendi como é, agora eu quero entender quando ela é bissetriz, o que acontece. Ora, a razão entre esses dois segmentos é a mesma razão entre as áreas do triângulo ADB e do triângulo ADC. Isso é o que diz a propriedade 2. Porém, vamos visualizar as distâncias de D aos lados AB e AC. Propriedade da bissetriz. Todo ponto da bissetriz tem mesma distância aos lados do ângulo. Vamos chamar essa distância comum de D minúsculo. Portanto, a área do triângulo ADB, que está aqui nesse numerador, é base vezes altura sobre 2, ou seja, C vezes D sobre 2. E a área do triângulo ADC, base B vezes altura D sobre 2. D sobre 2, cancelando, e aqui está a resposta C sobre B. A primeira razão é igual à última. A primeira razão é justamente dB sobre dC. E a outra, AB sobre AC. Observe, então, que o teorema da bissetriz, que fala que a razão entre os dois segmentos em que a base ficou dividida é a mesma razão entre os lados adjacentes, a bissetriz, a demonstração foi feita de forma, concordam, bastante simples, e aqui a área entrou como ferramenta. Né? Quer dizer, eu não tive que calcular uma área, eu utilizei o conceito de área com a finalidade de demonstrar uma outra propriedade. Vamos em frente, porque há situações bem curiosas e interessantes para ver. Vamos olhar lá em cima o problema 3. O triângulo pequeno ABC tem área 1. É um valor genérico, é uma área unitária. Aí o segmento AB foi prolongado de uma vez,
o segmento BC foi prolongado de 2 vezes, e o segmento AC, como você vê na figura, foi prolongado de 3 vezes, formando um outro triângulo, A', B', C', que absolutamente não é semelhante ao original, mas eu quero saber a sua área após essas modificações. Observem mais uma vez que os alunos ficam espantados com um problema desses, porque eles não podem utilizar fórmula nenhuma. Eles sabem que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, o outro sabe a área de um triângulo usando trigonometria, o outro até pode saber a fórmula de Heron, mas tudo isso é inútil. Nós vamos ter que nos virar usando as propriedades. Vamos fazer a figura aqui nesse canto? Bom, aqui está uma figura como aquela ali, né? Que temos? Esse triângulo tem área 1. Vou anotar o valor da área dentro dele. Tá? O lado AB foi prolongado do mesmo comprimento. O lado AC foi prolongado do seu dobro. E o lado AC foi prolongado 3 vezes, do seu triplo. Vamos achar a área. Bom, primeira construção, que eu acho que está assim pedindo para ser desenhada, o segmento CA'. Vamos observar esta figura e vamos relacioná-la com esta aqui, ó. Não é? Se eu prolongo um segmento do seu próprio comprimento, a área fica igual antes
e depois. Então, se AB foi prolongado de um segmento BA' de mesmo tamanho, então a área aqui do lado direito também é 1. Acho que já estão começando a enxergar alguma coisa. Vamos agora olhar para essa reta e os triângulos que estão à direita. Esse segmento foi prolongado do seu dobro. Aqui, ó. Se eu tenho, nessa situação, né, se um segmento for o dobro do outro, uma área é o dobro da outra também. Então, se CB foi prolongado de um comprimento CB', que é o dobro dele, esta área 1 passa a ser aqui 2. Observem bem. Né? CB' é o dobro de BC, então a sua área é o dobro da primeira. Vamos continuar. O que precisa? Vamos ligar B' com A. O que nós vemos? Olhando novamente para essa reta, como CB' é o dobro de BC, então essa área correspondente a essa base é o dobro da área inicial correspondente a BC. Então esta área aqui também mede 2. Uma outra forma de ver é olhar para os triângulos B', BA e B', BA'. Do lado direito, a área é 3. Então, do lado esquerdo, né, por ser mediana, a área também é 3. Vamos agora para esta área aqui. Vamos olhar, então, para a reta CC'. CA foi prolongado de um valor que é o seu triplo. Então, a área correspondente a essa base terá uma área triplicada também, ou seja, a área do triângulo B'AC' mede 3 vezes 2, ou seja, 6. Veja de novo, AC correspondente a uma área 2, e aqui o triplo, que vai corresponder, portanto, a uma área 6. Falta pouco. O que temos que fazer? Ligar C' com B para terminar. Vamos então olhar novamente para a reta CC', onde AC' é o triplo de AC. Então, a área correspondente a essa base é o triplo da área correspondente à base AC. Então, se esta área é 1, a área do outro triângulo é 3. E, finalmente, como AB é igual a BA', nesse triângulo AC', C'B é mediana. Então, a mediana divide um triângulo em duas áreas iguais.
Então, a área à direita também mede 3. Prontinho. A área do triângulo A', B', C' é, portanto, igual a 18. Esse problema não é fácil à primeira vista, justamente porque quem está habituado a aplicar a fórmula fica completamente desorientado, mas, como você pode ver, não é difícil se você leva em conta aquelas propriedades que, como eu disse, são naturais, são óbvias, mas nem sempre a gente tem elas na cabeça para utilizar quando precisa. Bem, agora eu quero falar desse problema que foi questão de vestibular. Então, vocês que dão aula no ensino médio, se vocês têm algum aluno ou alunos que se interessam em fazer vestibulares para instituições, digamos, fora do Enem, é preciso verificar como são essas provas, né, para dar uma orientação adequada aos alunos. E no vestibular da FGV, aqui do Rio, apareceu esse problema. Os dados não são exatamente, os números que aparecem não são exatamente os mesmos, eu mudei um pouquinho para as contas ficarem mais fáceis, mas é isso, é um triângulo com 2 sevianas, dividido em 4 partes, as áreas dos 3 triângulos são conhecidas, descobrir qual é a área representada pela letra A. Problema muito difícil, ainda mais para quem fica ligado apenas nos livros didáticos, não é? Em que essas coisas, evidentemente, não aparecem. Mas vamos fazer, né? Enquanto eu desenho, você dá uma olhada, pensa um pouquinho. Bem, preciso, né, calcular a área de um quadrilátero, mas isso está completamente fora das minhas propriedades. As nossas propriedades do início da aula falam de triângulos. Bom, então,
algo preciso fazer, e eu vou ter a ideia de dividir dessa forma o triângulo original em triângulos menores. Vamos colocar uma área, digamos, x aqui, uma área y. Essa parte de baixo, cuidado, não é um trapézio, é um quadrilátero. Mas vocês podem ver que aqui a propriedade 2 começa a saltar aos nossos olhos. Vamos olhar a razão entre esses dois segmentos que eu estou mostrando? Essa razão entre segmentos corresponde à razão de áreas também. Então, essa razão entre esses dois segmentos é a razão x sobre 30. De um lado, mas por outro, a razão entre esses dois segmentos também é 20 sobre 40. Então, pela propriedade 2, x sobre 30 é 20 sobre 40. Ora, um pedaço já saiu, né? Saiu bem facilmente. Vamos continuar e usar a mesma propriedade 2, né, que fala que a razão entre os dois segmentos consecutivos é a mesma razão entre as áreas correspondentes. Vamos olhar a razão entre esse segmento e esse. Por um lado, se vocês olharem para essa reta, né, então a razão entre esses dois segmentos corresponde à razão y desse lado e x mais 30 do outro. Vamos chamar esses segmentos aqui, digamos, M e N, né? Então, essa razão M sobre N é igual. Considerando essa retinha, ela é y sobre x mais 30. Mas agora, vamos olhar essa mesma razão M sobre N, considerando esta seviana e esses dois triângulos pintados de azul. Considerando esta reta, a mesma razão M sobre N é a razão desse lado de cima, que é x mais y mais 20, e do lado de baixo, que é 30 mais 40. Observe que, como a gente já sabe que o x é 15, então basta fazer essa conta. E esse y, confira, dá 63. Então, na figura de cima, a área A, que é a soma x mais y, é 15 mais 63, portanto,
78. O problema não é fácil. O problema é difícil, sobretudo para um aluno que não tem uma preparação nesse aspecto que eu estou falando. Menos fórmula, mais propriedade, mais observação da figura. A razão entre dois segmentos corresponde sempre à razão entre duas áreas. Propriedade 2. Questão de vestibular, foi da prova discursiva. Na Fundação Getúlio Vargas há uma prova objetiva de matemática e há também uma prova discursiva com problemas para resolver e escrever a solução detalhada. Bem, para finalizar, eu vou apenas mostrar uma outra maneira de resolver problemas utilizando a área como ferramenta. Observem o enunciado lá em cima. Você tem um trapézio. O que nós conhecemos do trapézio? As bases, 15 e 9, e ainda um trapézio isósceles, com lados não paralelos medindo 5. Duas circunferências foram colocadas, uma à esquerda, outra à direita, tangentes às duas bases e a cada um dos lados. E a pergunta é, qual é a distância entre os centros dessas circunferências? Esse sim, esse é um problema difícil. Enquanto eu faço a figura, pensem um pouquinho. Bom, vejamos. Primeira coisa é que o trapézio é conhecido.
Se eu conheço os 4 lados de um trapézio, ainda mais sendo isósceles, eu posso calcular a sua altura, porque a altura é justamente o diâmetro de cada circunferência. Então, fora da nossa solução, vamos lá pegar o trapézio. Nove, aqui embaixo, né? 9, 15, 15 menos 9, 6, 3 para cada lado, triângulo pitagórico, 5, 3, altura 4. Ok? Então, fora do problema, eu já achei a altura do trapézio, que é o diâmetro da circunferência, então eu tenho que o raio de cada circunferência mede 2. Bem, qual é o truque? Vamos lá. Eu dividi o trapézio em 4 pedaços. Embaixo, um trapézio de bases 15 e x, altura do trapézio 2. Em cima, outro trapézio de bases 9 e x, altura do trapézio 2. Do lado esquerdo e do lado direito, 2 triângulos congruentes, cada um deles base 5, a altura do triângulo relativa a essa base é o raio. 2. Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a soma das áreas das 4 partes é igual à área do trapézio todo. Vamos então. Aqui eu vou precisar da fórmula da área do trapézio. Está vendo? Fórmula não é tão inútil assim. Trapézio de baixo. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2, mais. Trapézio de cima. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Triângulo do lado esquerdo. Base vezes altura sobre 2. Triângulo do lado direito. Base vezes altura sobre 2, igual. A soma das 4 partes é a área do trapézio inteiro. Qual é a área do trapézio inteiro? Base maior mais base menor vezes a altura do trapézio, que é 4 sobre 2. A conta, apesar de ser uma expressão grande, a conta é facílima, porque simplifica tudo de uma vez. E você vai encontrar, acho que vai dar 7. Esse é um outro exemplo em que nós temos
medidas de comprimento, eu devo calcular uma distância, e aqui o conceito de área foi utilizada como ferramenta para calcular o que eu desejo, porque eu percebi que na figura eu posso calcular uma mesma área de duas maneiras diferentes, aparentemente, né? Quer dizer, a área de uma figura toda é igual à soma das áreas das partes em que eu dividi essa figura. Isso é um conceito muito útil, e vocês vão ver nos exercícios hoje à tarde que você vai ter uma situação como essa, em que com habilidade você vai poder conseguir dividir uma figura em pedaços e usar esse fato, né? A área de uma figura é a soma das áreas das partes em que ela ficou dividida. Então fiquem agora com o Luciano e me despeço por hoje, mas amanhã de manhã vou estar com vocês na abertura dos trabalhos da terça-feira. Muito obrigado, então, e até a próxima vez.